E se tudo o que você acreditou sobre felicidade estiver errado? E se o que você chama de alegria for apenas um intervalo entre duas dores? Arthur Schopenhauer não via a vida como um presente, mas como uma condenação, silenciosa, repetitiva, inevitável. Segundo ele, o sofrimento não é uma falha da existência, ele é a própria existência. Enquanto o mundo moderno nos bombardeia com promessas de prazer, sucesso e realização, Schopenhauer sussurra algo incômodo, algo que ninguém quer ouvir. A vida é uma constante tensão entre desejar e se frustrar. E quando não desejamos mais, somos tragados pelo tédio. Ele não escreveu para agradar, não tentou oferecer consolo barato. Ele queria abrir os seus olhos. E se você continuar assistindo, vai descobrir que talvez o verdadeiro inimigo da sua paz não seja o mundo, mas o desejo incontrolável de escapar da dor que você nunca entendeu. Neste vídeo, vamos explorar a filosofia que chocou os otimistas, a visão radical de um homem que enxergava a realidade sem filtros. Vamos mergulhar na mente de Arthur Schopenhauer, o filósofo que transformou o sofrimento em uma lente, para revelar a verdade oculta por trás de cada sorriso. Se prepare. Nada do que você vai ouvir aqui é confortável, mas talvez seja exatamente isso que você precisa para, pela primeira vez, enxergar a vida como ela realmente é. Não como querem que você veja, mas como ela grita, em silêncio. Quem ousa dizer que a vida é uma armadilha e ainda assim não perde a lucidez? Quem foi capaz de olhar para o mundo com tanto ceticismo que até os mais pessimistas preferiram se calar diante da sua visão? Arthur Schopenhauer nasceu em 1788, em uma Europa agitada por revoluções, guerras e ideias iluministas que prometiam o avanço da razão e do progresso. Mas, enquanto o mundo gritava por liberdade e evolução, ele caminhava na direção oposta. Onde os outros viam esperança, ele via ilusão. Onde os outros viam progresso, ele via repetição. Onde os outros viam sentido, ele via apenas dor disfarçada. Desde jovem, Schopenhauer sentia que havia algo profundamente errado com a forma como as pessoas viviam. Ele não se encaixava, rejeitava a hipocrisia da sociedade, o otimismo vazio dos filósofos de seu tempo, e especialmente os que romantizavam a razão como ferramenta de salvação. Ele chegou a afirmar que quanto mais conhecia os humanos, mais preferia a companhia dos animais. Não por arrogância, mas porque os animais, pelo menos, não fingem que a vida é boa. Enquanto Hegel, seu rival filosófico, arrastava multidões com suas promessas de evolução do espírito através da história, Schopenhauer escrevia em silêncio, isolado, quase esquecido, dizendo que tudo isso era apenas o teatro do sofrimento, um ciclo de desejos não realizados, seguido por frustrações e, finalmente, pelo tédio. A vida humana deve ser algum tipo de erro, ele escreveu, pois do contrário, ela não seria tão cheia de dor, tão vazia de propósito e tão cega em sua continuidade. Schopenhauer não queria conforto, ele queria despertar. Queria romper a camada superficial de ideias reconfortantes que nos impedem de ver a verdade. E é por isso que ele assusta, porque ele obriga o leitor a encarar a realidade sem maquiagem. Ele revela que toda a estrutura da vida, trabalho, relacionamentos, ambições, pode ser apenas um modo sofisticado de distração para não encarar a dor de existir. Ele era o filósofo que ninguém queria ouvir, mas que todos precisavam. Um homem que enxergava a alegria como uma exceção, a paz como uma trégua, e a vida como uma marcha silenciosa, rumo ao esquecimento. Schopenhauer dizia que somos movidos por uma força irracional, cega, impulsiva, uma vontade que nos escraviza com desejos sem fim. Você acha que está no controle da sua vida? Que suas decisões, seus desejos, suas ambições
são resultado do seu livre-arbítrio? Schopenhauer diria que não. E pior, ele acreditava que você é apenas um reflexo de uma força cega, irracional, insaciável, uma força que existe muito antes da sua consciência, uma força que ele chamou de vontade, diferente da vontade consciente que usamos no dia a dia, como eu quero comer ou eu quero vencer. A vontade de Schopenhauer é algo infinitamente mais profundo e misterioso. Ela é a essência oculta por trás de tudo que vive. Uma energia cega, sem direção, que deseja simplesmente continuar existindo. Essa vontade não pensa, não sente empatia, não tem moral nem propósito. Ela apenas quer perpetuar a si mesma a qualquer custo. E é ela quem nos move. Não é o amor, não é a razão, não é a busca por felicidade. É essa vontade primitiva, inconsciente, que nos empurra para frente, mesmo quando estamos exaustos. Nós desejamos tudo. Pessoas, status, reconhecimento, prazer, segurança, controle. Mas ao satisfazer um desejo, outro imediatamente surge. E quando não há nenhum, surge o tédio, um vazio que exige ser preenchido com qualquer coisa. Após descrever um mundo governado por uma vontade cega e insaciável, Schopenhauer nos deixa uma pergunta essencial. Existe alguma saída para o ciclo infinito do sofrimento? A resposta dele não é otimista, mas é libertadora. Enquanto a maioria dos filósofos ocidentais tentava encontrar sentido no mundo, seja através da razão, da fé ou da ciência, Schopenhauer olha para o Oriente, para as filosofias antigas que não tentam explicar a vida, mas transcendê-la. Ele encontra na mística do hinduísmo, no silêncio do budismo e no ascetismo de mestres orientais a chave para calar a vontade. E esse calar é o primeiro passo rumo à libertação. Schopenhauer acreditava que a única forma de escapar do ciclo de dor causado pela vontade era através da renúncia, mas não uma renúncia imposta, cega, religiosa. Ele fala de uma renúncia lúcida, uma escolha consciente de parar de desejar, de ver a vida como ela é, um fluxo constante de querer, e lentamente se afastar disso. Quanto menos você deseja, menos você sofre. Parece simples, mas não é. Porque o mundo nos treinou para correr atrás de prazer o tempo todo. Mais dinheiro, mais status, mais beleza, mais reconhecimento. Mas Schopenhauer diz: aquele que cessa de desejar, cessa de sofrer. Essa libertação não vem da conquista, mas da contemplação, da arte, da música, do contato com a natureza, do silêncio interior. Quando você contempla uma obra de arte profundamente, quando está absorto na beleza de algo sem querer possuí-lo. Nesse instante, por alguns segundos, a vontade se cala. E nesse silêncio, o sofrimento cessa. Você não quer nada. Não precisa de nada. Você apenas é. Schopenhauer acreditava que os grandes artistas, músicos e pensadores místicos eram capazes de viver nesses estados suspensos, onde a vontade era, por alguns momentos, domada, onde o ser humano não era um escravo do querer, mas um observador da existência. Mas ele vai além. Ele dizia que alguns poucos, muito poucos, alcançam um nível ainda mais elevado, a negação total da vontade, um estado onde o indivíduo não deseja nem a vida, nem a morte, onde tudo o que é pessoal se dissolve e o ego desaparece. Para Schopenhauer, isso é o mais próximo da liberdade que um ser humano pode alcançar. Não é felicidade, não é prazer, é paz. Uma paz que não depende do mundo, que não exige conquistas, que não se altera com perdas. Uma paz que nasce quando você deixa de desejar. A vontade é o demônio da vida, escreveu ele, e aquele que consegue destruí-la dentro de si é o verdadeiro vitorioso. No final de tudo, depois de todas as dores, perdas, desejos frustrados e conquistas que se desfazem no tempo, só uma coisa permanece: a experiência do sofrimento. E talvez seja por isso que Schopenhauer acreditava que a dor não era um acidente da existência, mas o seu centro gravitacional.
a lente através da qual podemos ver, com mais nitidez, a estrutura invisível da realidade. Enquanto o mundo nos ensina a fugir da dor, Schopenhauer nos propõe o oposto. Olhe para ela, sinta-a, entenda-a e, acima de tudo, aprenda com ela. Porque o sofrimento é uma revelação. Ele rasga todas as ilusões. Ele desmascara o ego. Ele revela o que realmente importa. Quando tudo dói, só o essencial sobrevive. E é nesse momento de queda, de angústia profunda, que o ser humano está mais perto da verdade. Schopenhauer via na dor uma oportunidade filosófica. Um portal, a chance de despertar. Não um despertar para o otimismo barato, para as fórmulas de autoajuda, para a ideia de que tudo vai melhorar, mas um despertar para a impermanência, para a finitude, para a verdadeira estrutura da vida. Ele acreditava que a filosofia tinha uma missão: ensinar o ser humano a sofrer, mas não a sofrer em desespero, e sim com consciência, com coragem, com dignidade. O sofrimento nos ensina que nada é garantido, que a vida não nos deve nada, que o controle é uma ilusão, e por isso mesmo, que cada momento de paz, cada laço verdadeiro, cada instante de beleza deve ser vivido com intensidade e humildade. Schopenhauer não queria que nos tornássemos frios, mas que fôssemos mais profundos, que olhássemos para a vida não como um parque de diversões, mas como um campo de aprendizado espiritual. A dor nos iguala, a dor nos une, a dor nos transforma. E se soubermos escutá-la, talvez possamos encontrar, dentro de nós mesmos, um centro silencioso que não depende do mundo, nem das conquistas, nem do aplauso. Talvez a maior cura não seja fugir da dor, mas permitir que ela nos esvazie, até que reste apenas o que é real. Como dizia Schopenhauer, a vida é um mar de dores, com breves ilhas de prazer. Mas talvez seja justamente por isso que a consciência pode florescer. No fim, não somos apenas vítimas do sofrimento, somos seus aprendizes.